Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Começando aqui mais uma mentoria e hoje eu vou conversar com uma aluna do curso, que é a Denise, esperando ela entrar. Enquanto ela vai entrando, vocês podem me falando como vocês estão, se vocês estão bem. Se está chovendo aí onde vocês estão, como está a sua família. Vou colocar o fone para melhorar a experiência toda, porque senão acho que fica eco. Minha máquina de lavar tá ligada. Então deixa eu colocar aqui pra gente poder conversar. Ai, gente, Rafi, eu vi aqui sua mensagem sobre crise de ansiedade. Tem muita gente passando por isso, né? Na verdade, é estranho se a gente não tivesse passando por isso, porque é realmente bem complicado esse cenário que a gente está vivendo, né? Tendo que se mostrar produtivo, tendo que lidar com tanta coisa acontecendo com a nossa realidade. Então, melhoras aí para você. Espero que você fique bem. Antigamente, quando eu tinha crise de ansiedade assim, algumas coisas que me ajudaram muito, além da própria organização, essas coisas que a gente gosta, né? Foi aprender meditação. Me ajudou bastante. Claro que além do tratamento, obviamente, né? Ir atrás para você fazer um tratamento, de repente tomar alguma medicação, mesmo que fitoterápica tal, vai te ajudar bastante, viu? Então, fique bem. Tô vendo aqui, eu acho que a Denise já entrou. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Denise, se você já entrou e estiver aqui me ouvindo, deve ter aparecido a solicitação para você. E aí você me chama. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ver se eu... Deixa eu ver. Vamos lá. Abrindo aqui também. Oi, Olá! Thaís, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Apareceu o convite aqui para mim, eu aceitei. Não sei se era para aceitar já, mas eu aceitei. Tá tudo certo, bem-vinda! Obrigada. Bom, a ideia da gente bater um papo aqui hoje é, na verdade, assim, eu estou à sua disposição para te ajudar no que você tiver dúvida, para você contar um Uhum. pouquinho quais são os seus desafios de organização. Enfim, então, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Estou super feliz que você esteja aqui. Deixa eu te perguntar, então, assim, fala então quem você é, de onde você é, o que você faz. Conta um pouquinho como que você conheceu a Vida Organizada. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar participando da mentoria, né? Eu já te acompanho há algum tempo, já tem alguns anos, eu acho que deve ter uns 4 anos, mais ou menos, uns 3, 4 anos. Caraca. Eu não lembro agora exatamente a data, né? E acabei não buscando, que até tem como buscar aqui, mas eu acabei não buscando. Eu cheguei, né, ao Vida Organizada através do GTD, né? Verdade, uma colega do Pilates falou Ai, comigo, né, um pouco do GTD, né? Assim, ela falou algumas coisas de lista de tarefa. Eu usava agenda, mas usava agenda de papel, né? Aí ela usava agenda online, né, a do Google. Aí começou a falar de lista de tarefa, falou da lista do algum dia talvez, e eu meio que tinha uma lista do algum dia talvez, mas não com mesmo esse sem nome, saber né? o que era, né? E aí ela começou a falar daquilo e eu achei, assim, maravilhoso. Aí ela falou, ó, baixa o Todoist, né, e assiste aos vídeos da Thaís Godinho sobre o Todoist. Aí foi quando eu descobri você no YouTube, e aí descobri que tinha um blog, e assim, e aí foi, E foi aí foi chegando, indo, né? né? Foi E aí indo. Eu não vendo. usava Instagram, aí comecei a usar, depois, enfim, aí te acompanho também no Instagram. Eu acompanho o conteúdo de todos os canais, não fica exclusivo num só, não, fica em todos. Então, assim, foi como eu cheguei a você. Cheguei a você através do GTD. E assim, gente, é um caminho sem volta. Que Eu digo que é um legal. caminho sem volta. Olha, Não tem. eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta, que você contou como você chegou, mas o que manteve você assim? O que que você viu aqui, que você falou, isso aqui é para mim, curti, quero ficar, gostei, entrou no curso, né? Me conta, o que que te manteve aqui? Porque o que Assim, chegou,
Eu já vi Eu não e me... eu amei, né? Porque assim, tudo Aham. que você falou, eu super me identifico também. Assim, eu não me considero a pessoa super organizada, até porque geralmente as pessoas que gostam de organização, elas são assim muito exigentes, né? Elas nunca se acham organizadas, né? Assim, eu não me acho a pessoa super organizada, mas assim, é uma paixão que a gente tem pela organização, pelas coisas que ela pode nos proporcionar, né? Que é, enfim, você poder definir as coisas que você gosta, você ter minimamente sob controle, né? Algumas situações, minimamente, porque a gente sabe que não tem controle de nada, né? Mas, assim, aquilo que a gente consegue ter controle, né? Uhum. Minimamente a gente consegue. E o que me fez continuar, né? Assim, gosto muito de organização, digo que eu sou uma entusiasta nesse assunto, né? Assim, da mesma forma que as pessoas assim, eu gosto de culinária, eu gosto de cinema, eu gosto de organização, né? Eu brinco que eu falo assim, eu tinha que ter vício com alguma coisa, né? Né? Eu falei, não bebo, não fumo, não uso drogas, eu falei, tem que gostar de organização. Eu E gosto materiais de do papelaria, né? também, também. Eu tenho uma coleção de canetas, entendeu? Toda vez que eu vou à papelaria é uma tristeza. Então, assim, eu gosto do conteúdo, né, de organização, e eu gosto do seu viés também, que não fica só naquilo. Porque as pessoas acham que organização é só ter uma agenda, né, você ter tudo bonitinho, etiquetado e tal. Não, o seu viés é um outro que abrange a vida toda, né? Enfim, até o caminho que você tem traçado, eu brinco que é a roda da vida organizada, né? Porque é cuidando de todas as áreas da sua vida, né? Fazendo com que elas se conectem, né? Você não esqueça uma área e, enfim, esqueça uma área, foque só numa outra, né? Deixe essa de lado. É todo esse trabalho, né, conjunto em cima dele. E eu gosto dessa pegada que você tem, né? Que eu posso dizer, né? Que é essa pegada que, assim, eu não é falando mal dos outros métodos, né? Mas assim, a gente tem Claro. método, por exemplo, Fly Lady, né? É para Uhum. casa, né? A gente tem a da Kumari, né? Que é aquela organização e tal da casa. O próprio GTD, né? Que é questão do fluxo, né? Da vida, de trabalho. Mas o seu não, ele abrange várias coisas, né? Nossa vida pessoal, nosso trabalho, né? Que Uhum. para mim é uma área muito importante, né? A questão dos estudos também, enfim, a pegada família, né? Eu gosto muito do conteúdo que você produz, fala muito comigo, né? E assim, não tem como a gente não falar, né, disso. Eu tava até revendo agora há pouco aquela frase, né, que até uma frase do David, né? Como não ensinar, né, se isso é o que a Como gente não é, ser né? isso se é isso é o que a gente é? Eu amo essa frase, dá E vontade assim, de como não tatuar. falar se é isso que a gente é? Gosta da Exatamente. organização, que não é só agenda, etiqueta, tudo no papel, né? É muito mais, né? Enfim, uma produtividade, como você fala, compassiva. Eu até que não uso muito termo desse produtividade compassiva, porque eu não me considero uma pessoa, assim, extremamente que exige uma produtividade muito grande, né? Mas assim, eu gosto muito da abordagem que você tem, né? De implementar todas as áreas da sua vida, né? Com essa abordagem. Uhum. Agora me fala, que eu tô curiosa com esse monte de livros aí atrás. Me conta o que que você Uhum. faz então de Ah, é trabalho, o que verdade. que você estuda. Uhum. Estou curiosa. É. Então, como a pessoa já sabe, né? Meu nome é Denise, eu moro no Rio de Janeiro, carioca, né? Eu moro na capital do Rio, né? Mas eu moro num bairro mais afastado do centro, né? Mais subúrbio, né? Do Rio de Uhum. Janeiro, Zona Oeste, que a gente chama. E assim, eu sou advogada, né? E esses livros aqui é porque eu também sou concursanda, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um eterno coração de estudante, porque eu adoro estar estudando. Então, né? Então, Nem sei assim, como é, nem sei. né? Sabe? Então, Não assim, eu me não consigo identifico. imaginar a minha vida sem estudar. Tudo bem, assim, que o meu estudo é muito voltado para a área jurídica, né? Assim, mas eu tenho outros interesses também. Eu tenho vários interesses. Volta e meia, eu tenho os meus livros de organização, tenho meus livros de finanças, enfim, eu tenho os outros livros de produtividade mesmo, né? Tenho. Sou bem eclética, né? Em algumas coisas. Muito legal, muito legal.
E hoje, assim, você falou um pouquinho dessa coisa das áreas da vida, né? Você chegou a Uhum. escolher uma área para ser o seu foco em 2021? Esse ano, assim, a área que eu tenho trabalhado mais, né, é a área dos estudos, né? Assim, no ano passado eu queria dar foco para uma área, acabou precisando dar foco para outra, né? E esse ano, assim, a pandemia, né, fez mudar o foco para uma outra área. Assim, o ano passado foi um ano que virou tudo de cabeça para baixo, né? Assim, e me fez repensar muitas coisas. E esse ano o foco que eu estou dando é para a área dos estudos, até por essa questão, enfim, de ser concursanda, né? Eu aponto aqui para trás, né, para os livros, não tem cenário melhor para me descrever, né? E esses E livros é a são os questão dos calhamaços, né? estudos. Muito de concursando Nem livro, falo. assim, Não, especialmente isso direito. é livro, fora os arquivos em PDF que tem no computador, Lei né? seca, etc, né? Exatamente, né? Caramba, E assim, muita é coisa. o foco nos estudos esse ano. Tá pegada para os estudos, e assim, eu tenho estudos paralelos. Porque eu estudo para advocacia, que é uma pegada para advogado, né? E tenho o estudo para concurso, que já não é uma pegada para advocacia, é para fazer prova, né? É Uhum, diferente. Aí é uhum. tentar conciliar esses dois aí. Né? Enfim, são os principais estudos que eu estou fazendo hoje, né? Antes da gente entrar nos estudos, eu Uhum. posso voltar um pouquinho e se você quiser, tá? Você quer me contar um pouquinho, então, qual era a área que você tinha escolhido ano passado e como foi quando veio a PAN e teve que mudar tudo? Conta um pouquinho, porque eu Uhum. acho que as pessoas podem se identificar com alguns aspectos. Se você Uhum. quiser, se você não se sentir à vontade, não precisa, a gente Aham. muda de Não, assunto. não, não posso falar, sem problema nenhum. No ano passado, o meu objetivo era os estudos também, né? Era o foco, o estudo para concurso. Começou o ano de janeiro tranquilo, né? Fevereiro também. Quando Esse é chegou em meu ano. março, vou fazer acontecer esse ano, né? E tal. E em fevereiro eu fui até para uma cabine de estudos, né? Eu falei assim, vou sair do ambiente. Assim, voltar. Eu trabalhava, né, fisicamente, né? Não tinha trabalho remoto, né? O meu trabalho é afastado da minha casa, 2 horas, pelo menos, às vezes chega a fazer 2 horas e meia, 3 conduções para você ir, 3 conduções para você voltar, né? Enfim. E eu trabalhava e durante o fim de semana comecei a ir para uma cabine de estudos, isso em fevereiro, mais ou menos. Vou fazer esse ano de estudos, esse ano, beleza, vai acontecer os concursos e tal, aquela coisa toda. Eu já estava com o edital aberto, né, com Nossa. prova para acontecer, né, enfim. E aí veio a pandemia em março, né, assim, um belo dia, assim, a gente já estava sabendo dos casos, né, mas Não tava naquela na dimensão expectativa. que foi, né? Vendo Nossa. lá na Itália, né? Eu falo assim, rindo, mas não é nem pra rir, né? Mas assim, lembrando, né, Eu das entendo o que você coisas. E quer assim, dizer, sim. a gente não sabia como ia ser aqui e tal, né? Enfim, só tava vendo as coisas lá fora e tava muito chocado, né? Mas parecia ainda um pouco distante pra gente. E aí, quando foi em março, eu me lembro muito bem, num fim de semana, decretaram que ia começar o isolamento, né? E eu falei, eu não volto mais pra cabine, vou ficar na minha casa, até porque eu moro com os meus pais, são idosos, né? E aí, Poxa. assim, eu falei, vou voltar a estudar em casa, não vou mais pra cabine aos fins de semana. E assim, na mesma semana, aí, enfim, mais notícias, eu ainda estava em trabalho presencial, né? Ainda fiquei. Aí conversei com o meu chefe, ele falou para eu ficar em casa, né? Mas assim, confesso a você, fiquei muito ansiosa. Naquela semana que começaram a decretar o isolamento aqui no Rio de Janeiro, eu já sou ansiosa, né? Já estava ansiosa, sem acompanhamento médico, psicológico, nada disso. Quando veio a questão da pandemia, um desconhecido pra gente, eu acho que muita gente vai se identificar. Eu sinceramente achei, todos nós vamos morrer, né? Assim, eu botei isso na cabeça, né? Eu falei assim, mas vai passar rápido. E comecei a trabalhar em casa, né? A gente não trabalhava em casa, eu comecei a trabalhar em casa. Tentei mostrar o máximo de produtividade, né? Trabalhando de casa, mostrando que eu conseguia fazer o meu serviço, até porque, né? A gente não sabia quando ia voltar, quando não ia voltar, e, enfim, justiça suspendendo prazo, né? Mas ainda tinha Nossa. processo pra gente acompanhar, aquela coisa toda, foi uma loucura. E enfim, aí a gente começou a ficar em casa. Você lembra até que começou aquela série, o Bem Viver? Bem Você Viver. Olha, acompanhou?
Acompanhei direto. Aquela Cara, foi como a foi salvação importante, né? da minha pandemia. Foi a salvação da minha pandemia. Todo dia, né, a gente tinha aquele encontro marcado lá. Foi a salvação. Acho que foram 21 dias, 24 Foi dias. quase um Foi mês, alguma coisa quase um assim. mês. Eu participei, aquilo foi ótimo. Assim, era como se eu tivesse. Eu não vejo mais TV aberta, né? Eu ainda acompanhava as notícias naquela época. Então, assim, o seu programa era ali o meu encontro, era um encontro marcado, né? Que era meio para me tirar um pouco daquele caos. Mas, assim, a questão. A minha ansiedade ficou muito acelerada naquele período. E, assim, eu tentando mostrar produtividade no meu trabalho, né? Porque a gente não sabia se ia perder o emprego, se não ia perder o emprego, não Nossa, sabia o que sim. ia acontecer. E eu achei que ia passar muito rápido. Só que aí os meses foram passando e a gente viu que as coisas não estavam, né, melhorando, né? É, teve uma perda na minha família, eu perdi o meu sogro em maio. Então, Nossa, meu assim, foi sentimento. uma coisa muito complicada, né? Enfim, essa questão daquele momento que a gente estava vivendo ainda, que era um pico muito grande e tal. E assim, aí eu entrei na turma 4 do curso, porque eu acompanhei, você fez também uma semana, que agora eu não lembro o nome da semana. De hábitos. Aí, eu acho que foi a semana, não lembro agora se foi a semana de Foi. hábitos. Aí eu Foi de entrei hábitos. no curso, eu falei, não, eu tenho que continuar e tal. Aí continuei, só que aí teve essa questão da perda do meu sogro, né? E eu fiquei com uma questão também do trabalho, comecei a deixar o trabalho me consumir muito, Thaís. Eu cheguei ao ponto que eu falei assim, gente, eu não trabalho em casa, eu moro no meu trabalho. Porque eu me Exatamente. pegava, eu sentava no computador, eu já começava a pensar, o que que dá para eu adiantar do trabalho? Aí, o que que dá para adiantar do trabalho? E começava, e não tinha fim. Toda hora eu estava arrumando alguma coisa para fazer, então assim, eu associei sentar no notebook, que antigamente eu chegava em casa, o meu notebook era para estudo, começou a ser para trabalho. Eu sentava, né? Ligava o notebook, eu começava a pensar em trabalho. Meu trabalho não tinha mais limite. E não era que a demanda era muito grande para mim, do meu Mas era o chefe que me era o que procurar, tinha, não. era o que eu tinha de contexto ali pra você, né? Mas era, assim, eu parei completamente com os estudos para concurso, que era um lema Nossa. do meu início de ano, e passou a ser trabalho e lidar com o meu lado emocional, que estava muito abalado. Foi quando eu comecei a terapia, né? Assim, apesar de eu ter muita resistência, porque eu já tentei outras vezes, né? Então, assim, geralmente quem mais precisa, quem mais tem resistência. E aí eu É comecei verdade. a fazer terapia e tal. Ainda estou fazendo, e hoje eu digo que, assim, por mais que se me derem alta, eu vou procurar outro, porque eu acho que a gente precisa, não adianta. Né? É o nosso Concordo. luxo, que é luxo necessário, né? Sim. Enfim. E aí é a questão do trabalho. E assim, eu não. E eu fiquei me questionando muito, né, se eu retomava os estudos novamente, porque eu comecei a estudar para advocacia, né, para algumas áreas que me interessavam na advocacia. Em casa eu tive mais tempo para refletir, coisas que iam muito no automático, né, porque eu não tinha tempo. Ficando em casa pela primeira vez, né, eu tive mais tempo para refletir sobre muitas coisas. E aí eu comecei a ver com outros olhos a advocacia, acho que eu não tinha antes, né? Como se aquele primeiro amor que eu tinha começou a voltar, né? E aí eu comecei a questionar a questão dos concursos, questionar se eu ia voltar. E não voltava, eu não voltava. E assim, eu foco no trabalho, na advocacia e tal. E fora tudo Mas que estava aquilo acontecendo, sem saber o que ia acontecer. não sabia, exatamente. Eu não sabia se ia continuar no trabalho, se a gente ia voltar ou não para o presencial. Eu hoje ainda estou num híbrido, né? Eu vou uma vez por semana ao escritório e eu fico em casa os outros dias, né? E assim, uma coisa que me incomodava, eu tenho que colocar limites no meu trabalho. Mas não porque estão me cobrando demais, é porque eu estou me cobrando demais. Eu não estou colocando limites no meu trabalho. E não tem necessidade de fazer isso, né? Eu falei assim, é porque, né, eu estou em casa que eu tenho que trabalhar o tempo todo. Eu tenho que botar limites. Fim de semana, à noite, estava lá trabalhando. Aí, assim, não tinha limite. Você ficava naquele looping diário do trabalho. Aí eu lembro quando você falava da mota, né? Eu falei, Sim. igualzinha. Aí, e assim, eu
falei, eu tenho que resolver a questão dos estudos e eu tenho que resolver a questão do trabalho, colocar limites. E, assim, as outras coisas não dava muito para fazer. Estamos na pandemia, né? Falei, não dá para pensar em lazer, não dá para pensar em, né, enfim, outras coisas, né? Relacionamento está complicado, né? Porque nós estamos na pandemia. Enfim, só se se for for virtual. virtual. Só se for virtual, exatamente. E assim, foi o que eu comecei em dezembro, que eu comecei o recesso, aí eu voltei. Retomei os meus estudos para concurso, porque até uma coisa que eu levava para terapia, que assim, eu me questionava, será que eu quero largar então os concursos? Porque eu não sei nem se vai ter mais concurso, né? Com essa pandemia aí, a gente não sabe como é que as coisas vão ficar, né? Governo. Aí, enfim, eu falei assim, a gente não sabe como é que vai ser. Eu falei, mas aquilo me incomodava, eu não conseguia abandonar, né? Até mesmo porque é algo que eu já sigo há algum tempo, né? Já tem um investimento já de algum tempo, você tem uma dificuldade para abandonar. Nossa, é Eu falei, verdade. Talvez jogar fora assim, tudo que eu fiz até aqui, né? tudo que eu fiz até aqui, né? Assim, a gente sabe que conhecimento não é jogado Nossa. fora, né? Mas aí é a hora que a gente tem que avaliar até coisas que você mesmo já falou. Assim, eu não sei se eu posso falar isso aqui, se você vai ficar incomodada, mas eu me lembro muito de um vídeo que você fez logo que você perdeu sua avó, que você falou que se questionou muitas coisas. Aí você tem Sim. esse vídeo no YouTube, você fala que olhou lá para os seus valores, né, para os seus princípios, fez aquilo ali, fez você refletir, né, as decisões que você iria tomar. Aquele vídeo que você fez, eu falei, era o que me fazia lembrar sempre. Eu falei, Denise, antes de você tomar uma decisão precipitada, eu falei assim, vou abandonar esse plano, né? Assim, eu deixei de lado, porque eu fiquei sem estudar um bom tempo, né? Alguns meses, né? Eu digo que eu fiquei 8 meses sem estudar, né? Para concurso. Mas eu você não consegui precisava desse abandonar. tempo para conseguir, talvez, amadurecer dentro de você o que você ia querer fazer agora, né? Tá certo, é isso. Não, Exatamente. não tem como forçar algo. Tem decisão que não tem como a gente forçar. Foi bom porque eu valorizei a profissão que eu tenho, né? Que eu meio que deixava ela de lado, porque eu só pensava em concurso público, eu só pensava em concurso público, é como se concurso público fosse a única solução no mundo, entendeu? Não tem mais nada. E tava muito, assim, muito desgostosa com a advocacia, mas aí eu consegui, durante a pandemia, ver a importância da minha carreira, né? Que eu encontrei áreas com as quais eu me identificava, porque eu tinha muito essa dificuldade de ter uma área, assim, com quem eu me identificava. Eu meio que encontrei uma área que eu me identifico, eu falei, é nisso que eu gostaria de trabalhar, enquanto não alcança o concurso público, né? Porque alguma coisa tem que pagar as contas, né? O estudo não paga as contas ainda, né? Enfim. E foi isso, essa questão de você ter bem claro algumas coisas, né? Claro que a gente passa por vários momentos que a gente tem muita dúvida mesmo. E, será que eu tô no caminho certo, né? Eu falei assim, será que, né, isso, que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecessem e a gente se questiona muitas vezes disso. Mas a gente ter, né, aqueles princípios, os valores que nos norteiam, por exemplo, eu tenho como um princípio segurança, né? Eu falei assim, não dá pra gente Nossa. ter muita, como é que eu posso dizer? Controle, não dá pra gente ter controle de tudo, saber o que as coisas vão acontecer, mas, por exemplo, eu tenho esse princípio da segurança. E muitas vezes a iniciativa privada não vai fornecer isso pra gente, essa segurança. A iniciativa pública vai fornecer, enfim, a gente espera que forneça, né? Isso. Porque o pessoal tem uma imagem muito ruim também. Em teoria, Brasil, né? E tal, esse tipo de coisa. Então, assim, eu ainda tenho essa perspectiva, né? E a questão de gostar da advocacia, para você ter uma ideia. Antes eu queria um concurso e eu falei assim, eu quero me livrar da advocacia de todos os modos. Hoje não. Hoje eu não consigo me imaginar, né, por exemplo, abandonando a minha carteirinha. Eu falei assim, eu gostaria de um concurso que eu ainda possa ter a minha carteira da OAB. Entendeu? Que eu possa, se eventualmente precisar, eu possa exercer advocacia, eu posso conciliar. Eu comecei a ver uma perspectiva que eu não tinha antes, né? Por exemplo, eu até brinco aqui, quando eu falava para minha mãe que eu ia fazer concurso,
Ela falava assim, mas você vai parar, você vai ter que cancelar sua carteira, né? Né? Aí eu falei assim, não, não vai poder advogar com esse cargo aí e tal. Ela falou assim, mas você tem que continuar com a sua carteira. Então, ela tinha sempre isso em mente. E eu não. Eu falei assim, eu não quero mais advogar, eu quero só passar no concurso, acabou. E hoje não, hoje eu já penso um concurso que eu ainda possa, de repente, exercer a advocacia, se for o caso, né? E eu já não tenho mais, digamos assim, uma grande abstração de que, por exemplo, eu vou passar no concurso e acabou, né? Você vai ser feliz para sempre ali, né? Eu não sei, né? De repente pode ser que eu chegue lá e eu não goste. Mas é Aí a meta queira que você tem agora que está passar. direcionando as suas atividades Exatamente, agora. É isso aí. exatamente. E assim, que eu me lembro muito quando se fala, o planejamento ele não fica engessado, né? Você Total. vai ter que se permitir alterá-los. Quem é ansioso tem uma dificuldade com esse negócio aí de não, ele não ficar engessado, porque meio que você quer, tipo assim, que te dê um mapa, né? E você siga aquilo ali, você encontre o pote de ouro lá no final do arco-íris, né? A pessoa ansiosa, ela meio que tem isso, tem uma dificuldade. E eu travo nessa questão do planejamento de vida. Se você vai me perguntar, Denise, sua dificuldade em organização? Eu falei, travar nessa questão do planejamento de vida. Posso te fazer uma Thaís, eu pergunta? tenho. Pode, claro. É que com base nisso que você está me falando, só me mostra a importância de... A gente vive, né, numa cultura tão imediatista, tão rápida para tudo, que a gente também fica se cobrando decidir muito rápido. Não, eu faço ou não faço, é com a carteira ou não é com a carteira, esse concurso que eu vou prestar e tal. Nossa, isso que você está me falando é tão bonito, porque assim, você fala assim, eu não tenho condições psicológicas e emocionais e etc. de decidir isso agora. Uhum. Então, assim, deixa eu focar em outras coisas no momento, que em algum momento eu tô confiando que vai aparecer alguma coisa vai me iluminar e vai me dizer o que eu devo fazer ou não. E daí você falou, foram 8 meses amadurecendo uma ideia até você, de repente, conseguir retomar os seus estudos, não foi? Uhum. Que você acha disso, assim? Que lição que você tira dessa experiência que você teve? É claro que, né, não estou dizendo que nada teve a ver com a pandemia ter um lado bom e nada do tipo, é uma coisa horrorosa, mas no sentido de que você, nesses 8 meses, você teve que deixar uma coisa de lado e teve que focar em outras, tá? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência, porque no final das contas, né, foi um grande exercício para todo mundo, a gente ter que deixar coisas de lado e focar naquilo que a gente tinha controle, como você falou. Então, como que foi isso, assim, para você? Assim, a questão de dizer que tirar uma coisa boa da pandemia. Eu também não me sinto bem de falar, né, que estou tirando uma coisa boa da pandemia. Eu, graças a Deus, não posso reclamar a questão de trabalho, né, questão da minha casa, vendo tudo que está acontecendo, né, no Brasil. Nós perdemos alguns familiares, né, por o Covid, né, e tal, esse tipo de coisa. A única coisa que eu posso dizer boa da pandemia, pelo menos assim, no meu círculo, foi a questão de que foi um acelerador de futuros. Foi a possibilidade que eu tive, por exemplo, de trabalhar em casa. Thaís, eu nunca imaginei que eu conseguiria trabalhar em casa. Conseguiria no Era uma sentido de coisa que que me você queria. colocariam para trabalhar em casa. Eu nem pensava, Thaís, nesse Nem aspecto via de a trabalhar em casa. possibilidade, nossa. Porque eu não via essa possibilidade. Exatamente, eu não via essa possibilidade de trabalhar em casa. Então, assim, nem conseguia imaginar o que era trabalhar em casa, né? Existia uma possibilidade de que a gente poderia, um dia na semana, ficar em casa, por exemplo, na sexta-feira. Futuramente, cogitariam isso no trabalho. E, assim, a pandemia nos fez acelerar tudo, Sim, entendeu? foi Ir forçado a fazer isso. para ser forçado a trabalhar em casa. Para mim, foi bom. Assim, eu não tenho filhos, né? Então, eu não tive que lidar com demanda de criança em casa, né? Ter que estudar. Então, assim, para mim é diferente. Eu nem posso falar para as pessoas, a melhor coisa do mundo é trabalhar em casa, porque eu vejo É a realidade de diferente outras mesmo, sim. pessoas, né? Inclusive, É diferente. Eu imagino. saiu uma pesquisa essa semana de uma. Depois eu até vejo aqui a fonte para indicar para o Uhum. pessoal, que fala isso. Fizeram uma pesquisa com as pessoas que estão trabalhando em casa tipo assim, sei lá, todo mundo que falou que gostaria de voltar ao trabalho presencial eram pais e mães.
É uma loucura, Mas né? com Porque é certeza. Então, assim, complicado mesmo. eu entendo perfeitamente. Eu não posso falar, não, gente, a gente Vou tem que tentar ficar abrir aqui pra trabalhando em ver de que casa, lugar que todo é. mundo, né? Até mesmo porque não são todas as atividades que permitem você ficar em casa. Existem atividades que vão precisar ser presenciais, mas eu imagino que a situação tá pior para quem é pai e mãe, porque é demanda de criança. Eu até um psiquiatra do curso esses dias estava falando que, assim, ninguém casa para ficar 24 horas com o marido, com a esposa em casa. Você casou, você não imaginava que você ia ficar 24 horas com seu marido, com sua esposa. Sim, Você não tem filhos pensando que você vai ficar 24 horas com uma criança em casa, sim, né? sim. Então, assim, tá sendo muito exigido da gente na pandemia. Mas, assim, a única coisa boa que eu posso tirar foi essa possibilidade de eu ficar em casa. Eu tive mais tempo para mim, né? Assim, eu trabalho desde os 17 anos, eu tô com 33. Então, assim, há muitos anos trabalhando, sempre trabalhando fora. Eu não tinha esse tempo para mim. E, assim, é um tempo bom para você refletir, mas é um tempo que te tira da zona de conforto, porque Nossa. você se coloca muitas situações na sua frente e, assim, você se cobra, né? Eu tenho que decidir isso. Não, mas eu não quero decidir isso agora, né? Eu não quero decidir isso agora, mas eu não preciso decidir isso agora. Então, assim, é desafiador também, né? E assim, o que você falou, né? A sua pergunta, quando você perguntou o que que eu poderia tirar desse período aí que Não, eu fiquei dessa dessa experiência experiência, né? de ter demorado um tempo para conseguir se decidir a respeito de algumas decisões, né? Na verdade, assim, que eu acho que tem coisas que não dá pra gente pensar de imediato, é isso, né? Assim, eu acho que a gente não pode trabalhar com verdades absolutas, né? De achar que, por exemplo, eu nasci para tal coisa, eu só vou ser feliz se eu conseguir tal coisa. A gente não sabe, entendeu? Acho que muitas vezes a gente vai ter que experimentar, né, aquilo para a gente saber. E assim, eu tenho múltiplos interesses. Isso aí é até difícil, porque eu acho que quando a gente tem muitas opções, a gente tem dificuldade para escolher. Às vezes é melhor nem Total. ter opção, às vezes é melhor nem ter opção porque você fica confuso, né? Então, assim, foi muito bom, né, esse período para eu poder refletir, mas não foi um período agradável, né? Porque você se questiona muito, né? Você tem muitos questionamentos. Mas, e assim, e com tudo que estava acontecendo, né? É. Porque a gente não estava com as nossas, assim, com as nossas dificuldades individuais, né? A gente estava vivendo uma dificuldade coletiva, né? Eu costumo dizer que não é uma provação individual, a gente está com uma provação coletiva, né? É o coletivo. E assim, eu Sim. não consigo me desvincular, pensar só em mim, entendeu? Nesse momento que a gente está passando, né? Eu penso dentro do possível, né? Penso dentro do coletivo mesmo. Eu falei, tá uma grande dificuldade, enfim. E assim, a questão de planejar, por exemplo, planejamento de vida, né? Eu tinha essa dificuldade, eu não sei como é que vai ser, né? Eu falei assim, eu não sei como vai ser o ano que vem. Eu tinha uma perspectiva para 2022. Sei por quê, eu achava que quando a gente virasse 2022, não, perdão, 2021, quando a gente virasse a folhinha, as coisas iam melhorar. E assim, eu tomei um banho de água fria, né? Enfim, a gente está a passos de tartaruga, né? Então, eu lembro, Thaís, quando você falou que você tinha acho que uma expectativa de uns 4 anos. Não sei se foi mais ou menos isso, não foi que você falou? Uns Ai, 4 anos. socorro! Então, Quando eu li seu blog, eu falei assim, eu falei gente, eu assim, na verdade não é nem espero que que eu eu tinha esteja. expectativa, foi assim, é que eu tava ficando tão ansiosa de quando que vai acabar a pandemia, quando que vai ter vacina, quando que vai acabar, quando que vai abrir, quando que vai fechar, e eu falei assim, gente, eu vou parar de ficar procurando resposta para essas perguntas que eu não tenho controle, porque isso está me deixando mais ansiosa ainda, entendeu? Não está me fazendo bem. Então eu coloquei na minha cabeça o seguinte: vamos fazer de conta que vai levar 4 anos para isso acabar. Então, nesses 4 anos, eu tenho que lidar com a situação que a gente tem no momento da melhor maneira possível. Porque se eu ficar pensando só, daqui a um mês, ou na virada do ano, etc., isso está me enlouquecendo. Então, eu compartilhei, né, que eu tomei essa decisão aí. E olha, me fez bem. Não é tão fácil na prática, porque eu tenho marido, tenho nosso filho, que, né, não tem a mesma perspectiva em mente. Então a gente lida com as pessoas e a gente tem que lidar com os desânimos e ânimos de cada um também, né? Mas, assim, para mim fez bastante diferença.
Mas desculpa, já que eu te interrompi aqui, desculpa, Não, sem problema. só para dizer que eu coloquei aqui no chat o link que eu comentei, que foi uma indicação da Passa, que é uma amiga minha também. Então, para quem quiser ver essa pesquisa, aí tá em inglês, né, porque é desse site, mas aí você estava contando, então, da dificuldade com planejamento de vida. Continua. Exatamente. A dificuldade por conta da gente... Se antes a gente não podia ter como é que eu posso dizer, um controle, né? Uma previsão do que ia acontecer, agora menos ainda, né? Hoje a gente não sabe nem mais como é que a gente vai trabalhar. Você chegou a fazer o especial de planejamento que a gente fez no final do ano? Então, comecei, travei nele e não terminei. Aconteceu no final do ano que eu me vi, Thaís, pela primeira vez no final de ano não fazendo metas para 2021. Eu não fiz, tá? Eu terminei 2021 estudando, realmente. Eu retomei os estudos em dezembro, mas assim, eu não fiz metas para 2021. Eu não quis fazer metas para 2021. Eu sempre faço, né? Eu tenho lá as minhas metas ainda de 2020, algumas que foram concluídas, outras não. 2021 eu não quis. E assim, meio que quando foi agora em março, virou a chavinha. Em março virou uma chave. Eu até brinco, falei assim, acho que foi o ano astrológico que virou. Aí eu falei assim, que eu comecei Aí foi quando eu comecei, eu falei, vou mudar meu sistema de organização novamente. Né? Que eu falei assim, agora a gente até pode falar sobre. Aí, né, que eu falei muito da pandemia, falei muito das minhas ansiedades e a questão do planejamento, porque eu acho que é essa a maior dificuldade que eu tenho. Mas aí agora em março foi quando eu falei assim, vou me reorganizar novamente, né? Eu uso a agenda, ela funciona, que é uma beleza, né? A agenda funciona, eu tenho a minha lista lá de tarefas no Todoist. Eu me descobri que eu sou raiz, porque eu não gosto de muitos aplicativos, né? E mesmo assim ainda gosto também um pouquinho de papel. Fiz aqui um scriptzinho. E assim, por exemplo, a questão dos projetos. Durante um tempo, eu os organizei no Todoist. Mas aí eu lembro que tinha aquela questão, né, de que não é para você deixar os seus projetos no mesmo lugar, né, que você coloca as suas listas de tarefas. Até porque eu me pegava muitas vezes naquele momento que eu tinha que estar na execução, estava eu planejando, né? Você sai daquele processo. Uhum. E aí eu tentei organizar algumas coisas no Trello, né? Mas confesso que eu não gostei muito do Trello, não. Eu ainda tenho cursos organizados lá, né, para acompanhar, mas eu cheguei a fazer o curso do GTD no ano passado. Eu fiz o curso do GTD no ano passado. Eu fiz com a Renata. Renata. Aí eu só fiz o nível 1. Uhum. Aí eu falei assim, não, eu vou estudar novamente, que tem material, né, e depois eu faço o 2, né. Então assim, o ano de 2020, né? Apesar de ter sido um ano da pandemia, eu tive mais tempo, eu me permiti fazer mais cursos, até cursos demais, eu andei comprando, né? Isso aconteceu com todo mundo, praticamente, eu acho. Até cursos demais, né? E aí depois você não consegue dar conta de tudo, né? Enfim. E assim, hoje, atualmente, eu tô com uns projetos lá no OneNote, né? Que eu acho assim, que ele é bem simples, né? OneNote. Eu achei bem simples para eu fazer as coisas, né? Eu cheguei a pensar em fazer assim, eu acho que eu vou fazer meus projetos no Word, porque eu quero uma coisa bem simples mesmo. Eu falei, não, vai pro OneNote. Então, aí, enfim, estou lá. Coisas do trabalho. Eu tenho uma planilha no Excel, onde eu organizo a questão dos meus prazos, e ela funciona muito bem, eu mesma criei, e tá rodando muito bem, para mim, pelo menos, assim, eu consigo ter uma visualização lá do que eu tenho para fazer. Porque, assim, com o trabalho, eu tento ter o controle o máximo que eu posso, entendeu? Do trabalho. Tipo assim, eu gosto de me programar antes, de saber o que eu já preciso fazer, e aí depois o que tem que para fazer, por exemplo, lido com prazos para fazer petições, né? Uhum. Aí, sabendo o que eu tenho que fazer, aí eu organizo. Isso aqui vai vencer primeiro, então eu tenho que dar uma prioridade. Mas aquele ali é mais fácil de fazer. Esse aqui vai demandar mais cabeça, né? Esforço mental. E aí eu consigo me organizar e tal. Enfim, funciona bem pra mim. Mas, assim, como eu falei, sou muito raiz, né? Planilha no Excel. É uma planilha no Excel. Ela é simples, super simples, entendeu? Mas ela funciona pra mim. Mas você usa pra colocar o quê na planilha?
Eu coloco o prazo, né? Entendi. Quando saiu a intimação, quando saiu a intimação, o prazo, qual é o processo? Bota uma aproximação para fazer no processo, né? Tem que fazer a petição. Não, você tem que baixar o processo para ver o que você tem que fazer e tal. Então, assim, funciona lá, né? Mas é só para mesmo controle mesmo dos meus prazos, né? Ali é o controle de prazos da planilha do Excel. Uhum. Aí você fala, por que você não usa a agenda dele? Não, porque eu sempre abro aquela planilha todos os dias. Fica aí, ali né? aberta. Não, tudo bem. Fica ali todos os dias. Eu sempre a tarefa falo que não é para consertar o que não tá quebrado, né? Porque às vezes a gente tenta se encaixar em alguma coisa e acaba bagunçando tudo. E não é isso que a gente quer para fazer, né? Você tá certíssimo. Eu testei lista de tarefas pro serviço, pro trabalho, né? Eu fiz durante um tempo, só que aí eu via que eu perdia mais tempo lançando as coisinhas na lista, entendeu? E eu mantinha a planilha. Então eu falei assim, eu não vou ficar com 2, não. Eu falei, eu vou ficar com a planilha só. Não vai brigar com o que é natural pra você. É o que exatamente. Eu costumo falar, né? Tipo assim, qual é a ferramenta que você usa naturalmente? Às vezes as pessoas, elas subestimam essa dica, né? Porque elas falam, não vem com esse papo pra cima de mim, não. Eu quero ouvir qual é a melhor ferramenta de todos os tempos. Da última semana, né? Eu falei assim, gente, eu não quero nem aprender, porque eu falei assim, eu sou aquela que fica lá mudando cor de pastinha, entendeu? Porque eu tô me organizando. Não tem necessidade de você estar mudando a cor das pastinhas. Mesmo? Tô eu lá mudando a cor das pastinhas. Então, assim, eu caio muito pro microgerenciamento. Né? Fala, é muito microgerenciamento. Aí eu não uso, não. Então, assim, é Google. No Google Agenda eu tenho algumas agendas, né? Eu tenho a minha agenda, eu tenho uma agenda para os meus pais, né? Que, por exemplo, a consulta médica, e bota lá na agenda para eles. Tem a que você agenda tem do ainda trabalho. Essa responsabilidade também, né? Caramba. Tenho. Agora com a pandemia tá menor, né? Porque agora é tudo online, né? Enfim. Mas tinha essa questão, né? Hoje, para eles, a agenda é vacina. Quando é que é o dia da vacina, né? Que não tá mais que temos esse problema para resolver. Qual é o dia da vacina? Que bom, não vejo a hora de chegar o nosso. Não, eles estão com poucas tarefas. Pô, nem fala, né? Aí, poucas tarefas. Aí o OneNote para os projetos. O planejamento de vida fica mais no papel. Eu tenho muitas anotações, né? Muitos rascunhos com relação a isso. Bloquinho para captura, né? Os papéis que eu faço para captura. E eu tenho aquele grupinho, né, no WhatsApp. Só eu para mandar o que tiver de digitar, o que tá na rua, vai pro telefone, né? Eu até sugiro isso para várias pessoas. O pessoal acha assim como se eu tivesse descoberto tipo assim, a última Coca-Cola do deserto. Não, gente, é uma coisa tão simples. O pessoal adora esses hackzinhos, assim, né? Facilitam muito. Isso. Caderno para rascunhar ideias, é mais isso. Eu sou mais a raiz mesmo do que enfim, usar muitos aplicativos. Eu sou uma pessoa que não sirvo para indicar aplicativo para ninguém, porque eu uso o básico do básico. Eu ia te fazer uma pergunta, Thaís. Sou toda sua, pode fazer quantas perguntas você quiser. Essa questão, por exemplo, da roda da vida. Eu o planejamento de vida, né? Por exemplo, eu não consigo usar toda aquela roda da vida. Meio que fez algumas adaptações nela, né? Por exemplo, como eu tenho essa vida dupla, digamos, né? O estudo para concurso e a carreira da advocacia, que começou Antes de 2020, eu pensava só no estudo para concurso. O trabalho era uma coisa meio à parte, né? Mas as coisas que eu passei no ano passado, né, que fizeram que eu tentasse equilibrar as duas coisas, né? Assim, eu sei que a gente precisa focar em alguma coisa, mas assim, eu não tinha condições de focar numa coisa só. Eu não podia abandonar trabalho e pensar só em concurso público no momento que a gente estava vivendo. E foquei só no trabalho, mas me pedia para voltar para o concurso público. E assim, eu estou tentando levar os dois. Uhum. E minha dúvida, eu queria a sua opinião. Seria cada um lado na minha vida? Seria o estudo para concurso e o outro carreira? Porque até na organização dos meus projetos eu fiz assim. Eu separei os projetos pessoais, né? Eu sei que a gente cai até para o microgerenciamento, mas é porque eu queria separar para visualizar.
eu queria visualizar separado. Eu não queria ter assim, uma lista de todos os projetos. Uhum. Eu fiz projetos pessoais, ali eu tenho várias coisas, desde um livro que eu quero ler, né? São mais individuais, digamos assim, né? É isso, desde um livro que eu quero ler, uma meta financeira, eu estava até olhando ali o nome dos projetos que eu tinha. E, enfim, e o outro é o projetos advocacia. Que aí eu estou colocando mais, na verdade, os cursos que eu faço voltados para a advocacia, né? E, assim, eu não tenho ainda muitos projetos Tem até um lá de desenhar enfim, um modelo de trabalho, mas esse aí não vai ser feito agora, não. E a questão do projetos estudos, né? Assim, como coisas separadas. O que você pensa? Se a carreira seria algo separado desses estudos para concurso? Ou se você acha... Você está se referindo especificamente aos seus projetos agora, né? Eu acho que faz sentido, porque assim, você tem sempre que pensar, né? Uma coisa até que eu aprendi em um dos cursos de GTD que eu fiz, que a forma como você organiza também te dá apoio na forma como você revisa. Então, se para você fizer sentido você revisar, eu quero ter um apanhado de todos os meus projetos da advocacia, eu quero ter um apanhado de todos os meus projetos de concurso, eu quero ter um apanhado de tudo que eu estou estudando, se para você fazer a revisão disso faz sentido eles estarem agrupados, então faz sentido você categorizá-los assim. Agora, isso também pode mudar, tá? Não é porque você organizou assim uma vez que vai ficar sempre essa estrutura. É muito dinâmica, então tem que ter essa flexibilidade. Sempre lembrar que não tem problema se você quiser mudar em qualquer momento. Agora, com relação à roda da vida, que você perguntou também, não foi? Isso. Tá. A roda da vida, né, ela diz respeito às áreas da sua vida você como indivíduo. Então, quando você for pensar, por exemplo, lá em carreira, você vai levar em conta todas as frentes de carreira para você dar essa nota de satisfação, que é como você se sente com relação a essas escolhas. Entendeu? Nada impede que você crie uma roda de carreira. Você pode criar uma roda a mais para cada uma das áreas da sua vida. Eu não fico falando muito isso para não parecer microgerenciamento. Mas se for o caso, você pode fazer. Então você pode criar uma roda só para carreira, onde você coloca... acho que você vai dividir no meio praticamente, é isso? Que é advocacia e concursos, e também estudos, né? Então são 3 coisas. E aí você porque assim, eu sempre tive essa dificuldade de visualizar lá o carreira e, por exemplo, os estudos. Até porque eu tenho outros estudos paralelos, né? Ao estudo de concurso, né? Tem que é como se fosse a universidade pessoal, né? Tem os estudos lá paralelos ao estudo para concurso. É porque o estudo para concurso eu considero como se fosse quase um outro trabalho, digamos, como se eu fizesse Com certeza, né? Como se eu estivesse fazendo uma graduação, mais ou menos. Sim. Né? Eu não lido como um estudo, por exemplo, de uma leitura avulsa que eu estou fazendo sobre algum conhecimento, né? Então, assim, eu sempre tive essa dificuldade ali para visualizar isso, porque eu sempre achava que eu tinha que separar. Não era uma coisa que fazia parte. Olha só que interessante. Você tem 3 áreas aí relacionadas à carreira, que são concurso, advocacia e estudos diversos que você faz relacionados à carreira. Se você parar para pensar, e eu acho que esse é um grande momento de epifania que a gente tem, todas as áreas são relacionadas a todas. Então, assim, o que você faz na sua carreira vai influenciar na sua saúde, nas finanças, no seu propósito, em tudo, entendeu? E o ideal, a gente tem aquela área que é plenitude, é que essa área ela vá se constituindo a partir dessa coerência que a gente vai desenvolvendo nas atividades e escolhas que a gente toma na vida relacionadas a... Tudo tem a ver com quem você é. Tudo isso que você falou, para mim, seria classificado dentro de carreira, mas nada impede que você tenha uma outra... Que daí seria talvez um mapa com as suas responsabilidades atuais, que você possa colocar tudo que for relacionado a isso. De estudos, concurso, atividades profissionais, porque daí você consegue ter uma visão mais abrangente em formato de mapa mental mesmo. Não sei se você chegou a aproveitar isso dessa aula que teve, né? Porque pode te ajudar. Mas agora, com relação ao nível de satisfação, então são 2 coisas, te dando a resposta mais objetiva.
Carreira incluiria tudo isso, é como você se sente com relação. Eu também tenho várias atividades profissionais. Agora que eu estou centralizando mais no MVO, mas eu tenho livro, eu tenho a criação de conteúdo, eu trabalho com o GTD também, eu tenho outras coisas que eu faço. Agora vou dar aula em faculdade, então assim, quando eu penso em carreira, qual é o meu nível de satisfação com relação à minha carreira, é como um todo, a carreira profissional como um todo, entende? Uhum. Eu Nada tenho essa impede dificuldade. que você crie, fala, como eu tenho muitas áreas de atuação, então eu vou criar uma Uhum. área à parte, vou dividir a pizza ali de acordo com todas essas áreas e vou dar uma nota de satisfação para cada uma delas, nada impede. Você entende que ela é mais integrada, né? E eu fico achando que ela é dissociada de uma coisa de outra, né? Do o concurso o estudo de concurso com da advocacia e que não pertence à carreira, né? Eu fico pensando que está mais dissociada. E não, você já fala que ela é Eu mais Eu entendo o que você associada, quer né? dizer. O ideal é que seja, porque pensa, Uhum, por que que você estaria investindo seu tempo de vida? Porque estudar para um concurso não é uma coisa que você estuda uhum. 3 meses e algumas pessoas fazem alguns concursos, mas eu acho que não é o seu caso, né? Não, Mas não. não é, isso é uma decisão que toma muito seu tempo de vida e depois também é Uhum, uma carreira que você quer dar prosseguimento aí durante muitos anos. Isso que você falou, a gente não sabe o dia de amanhã, mas por hora você sabe que é o que você quer. Então tem que ter a ver com você. Esse que é o uhum, negócio, entendeu? Tem que ter a ver com você, tem que ter a ver com seus valores, tem que ter a ver com o fato de você não querer perder a carteira da OAB, entendeu? Quanto mais você uhum, for entender, se conhecendo, você vai conseguindo tomar decisões melhores para todos uhum, os investimentos de tempo e de energia que você faz. Então, assim, o estudo para concurso, ele não vai afetar a sua vida profissional quando você passar? Então, ele tá vai. atrelado à carreira. Uhum, Super tá, mas uhum, ele também é estudos. Também é, uhum. entendeu? Não vou olhar agora sobre essa outra perspectiva aí da questão de integrá-los e agora vamos ver se destrava lá Uma a questão. boa, uma boa orientação é pensar como que o meu estudo para concurso se relaciona com todas as áreas da minha vida, por exemplo. Uhum. É uma boa reflexão para quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, para não ficar pensando em notícia e nada do tipo. Fica pensando, qual a relação do estudo para concursos com a minha saúde? Qual a relação com tal coisa? É verdade, é gostoso, Uhum. porque daí você começa a encontrar cada vez mais propósito nas coisas. Você começa a pensar, não, estudar para concurso tem a ver com a saúde. Primeiro que a minha cadeira para estudar não está muito legal, então eu deveria ter uma cadeira mais confortável. Afinal de contas, eu estou trabalhando e estou estudando. Então, poxa, se alguém merece uma cadeira, sou eu, né? Não temos patrocínio de cadeira. Poderíamos, hein? Patrocinadores de cadeiras, deem uma cadeira para Denise. Eu tenho certeza que ela vai amar muito, tá? Se vocês estiverem assistindo. No Rio de Janeiro, entre em contato com ela. Não, tô brincando. Mas aí você começa a refletir também que a longo prazo isso vai te ajudar, porque vai te dar tranquilidade, talvez financeira, porque Uhum. segurança é um valor muito importante para você. Então você começa a pensar que tem outras relações com outras áreas da sua vida, estudos. Ah, tá bom, tem tudo a ver, porque no momento eu estou estudando, mas depois que eu passar eu vou continuar estudando. Por quê? Porque eu vou manter minha carteira da OAB, então eu quero continuar me atualizando. Eu vou estudar para me atualizar nessa nova área que eu vou começar a trabalhar, entre outros estudos que não tem necessariamente a ver com trabalho. Aí a gente tem lá depois equilíbrio emocional, mesma coisa. Eu não sei qual cargo que você está almejando, mas eu acho que hoje em dia não existe cargo que você não precise ter um cuidado com a sua qualidade, né? O seu equilíbrio emocional. Outro dia eu vi um podcast da Monja Coen e ela estava indo fazer terapia porque ela estava ansiosa. Se a Uhum. monja estava, né, estressada por conta de um monte de compromissos que ela tinha, etc. Imagina nós, réis mortais, etc. Então, assim, a gente sempre vai ter esse cuidado em qualquer trabalho que a gente tiver. Então, você vai ver que os seus estudos para concurso, eles se relacionam com todas as áreas da sua vida. E isso Se relaciona. vai te dar um senso de propósito muito maior com relação a isso, sabe? Ontem mesmo, você falando agora, já lembrei de uma coisa que eu realmente não tinha refletido ainda sobre o que os estudos influenciaria em outras áreas. Uhum. Mas ontem eu estava conversando até com o meu namorado. Lá no curso, né, uma das lives lá que o psiquiatra fez, questão de alimentação. Alimentação para os estudos para concurso. Falando que a gente está inflamando nosso cérebro Olha, com abuso de sal, abuso de açúcar, é de comida. verdade. Assim, então, ele fala muito da questão do sono também, né? Das coisas. É como se a gente fosse um atleta, né? E, enfim, e outras coisas, né? Influenciam também.
Sim. Eu vou trazer essa reflexão para mim, de tentar, acho que vai facilitar essa minha dificuldade de integrar todas as áreas, eu querendo tirar o estudo para concurso da carreira, né? Querendo botar a parte, quando ele faz parte, né? Total. Apesar de eu ter dificuldade de visualizar, ele faz parte, e ele ainda está integrado, influenciando outras coisas também. Eu vou trazer essa perspectiva disso. E assim, essa parte de planejamento, eu acho que a gente tem muita dificuldade, acho que as pessoas no geral, né, tem muita dificuldade, a gente deixa muito a vida nos levar, né? Aí, a música lá do Zeca Pagodinho, Sim. deixa a vida me levar, né, e tal, vamos viver o aqui e o agora, né, pra que ficar pensando no futuro, né, e tal. E assim, uma das coisas que, como eu falei pra você, no passado, estudando, né, minha área, né, a advocacia que eu me encontrei, foi vendo até a questão do planejamento na advocacia. Por exemplo, planejamento sucessório. Se tiver algum advogado aqui assistindo a live, né, enfim, vai O entender que é exatamente o que eu falo. planejamento sucessório? Sucessório é o que acontece. Sucessão na empresa, alguma coisa assim? Não, não, não. Sucessório, os bens, a sucessão dos bens no falecimento. Porque Uh, hoje, quando a pessoa falece, se ela tiver bens, vai para inventário, né? E aí sim. tem se não tiver testamento, vai ser a sucessão dos bens vai se dar conforme está na lei, né? Agora, se tiver testamento, aí enfim, vai ser o que está na lei, né? Mas também tem que obedecer o que está no testamento. E às vezes a pessoa pode simplesmente, ela fala assim, não, eu em vida já quero planejar como vai ser a disposição dos meus bens, né? Que é o Vou certo, doar o que né, eu quero Denise? doar, né, para alguém, vou fazer um testamento. Enfim, aí vai de cada um. Quem tem muito patrimônio ou quem tem pouco patrimônio, né? Às vezes a pessoa tem empresa, né, e já quer eu quero deixar a empresa para fulano, enfim. Então, assim, eu, no ano passado, né, vendo encontrei, meio que gostei dessa área, né, da questão do planejamento sucessório. Tudo bem que a gente ainda tem muitas dificuldades aqui de falar, né, porque fala, não, isso atrai a morte, não sei o que, falar Nossa. disso, né, umas bobagens e tal. Eu A acho única que certeza que a gente tem na vida é essa. Só quem passou por uma morte na família sabe a importância desse planejamento. Exatamente, entendeu? Porque muitas Que é o vezes, pior né, período enfim. para você lidar com um problema assim. Você tá super Exatamente. fragilizado. Enfim, é difícil. E ficam os vivos aqui, né, para resolver os pepinos, né? E às vezes não consegue nem ter um luto, né, adequado, porque é muito problema para resolver, é muita burocracia para resolver e tal. Enfim, eu gostei dessa parte. Agora, recentemente, eu estou me interessando muito pela parte de planejamento matrimonial, que não tem nada a ver com a festa de casamento, não. É o quê? O Os bens. patrimônio os bens. Às vezes você já tem bens antes de casar. Às vezes você está indo para o seu terceiro casamento. Às vezes você tem filhos de um outro casamento e você quer resguardar o patrimônio para os seus filhos e tal. Enfim, essa pegada da advocacia, porque eu nunca gostei muito do contencioso, não, sabe? Eu gosto mais da advocacia extrajudicial e foi no ano passado que eu me encontrei com essa advocacia extrajudicial. E aí, assim, gostei dela, acho que ela é útil, né, e necessária. E, assim, fugindo, aí é você se identificando. Eu vi que eu não me identifico com a advocacia contenciosa. Eu gosto mais dessa, conciliatória, né, a questão, não que você não vai ter litígio nessas questões, né, claro que você vai ter, mas é mais consultiva, né, essa parte. Eu comecei a ver uma área que eu não via antes, né, sim, foi um processo de autoconhecimento mesmo, né, assim, autoconhecimento não, um autoconhecimento, porque eu fui revendo, né, as coisas que eu gostava e fui descobrindo isso na minha profissão. Uhum. E assim, aí foi quando eu agreguei a questão de que, poxa, então para fazer um concurso, tinha que fazer um minimamente, né, que eu ainda possa, de repente, advogar, porque eu gosto dessa parte, eu pelo menos vou poder prestar consultoria, enfim, não sei se o concurso lá vai dar certo, se não vai dar, eu tenho uma outra frente de trabalho, porque eu acho que, assim, o profissional do futuro vai ser aquele que não tem uma profissão só, né? Eu acho que ele
E segurança é um valor importante para você, então faz sentido você Alguma pensar e coisa tomar vai essas ter que me decisões. trazer segurança, alguma É, coisa vai ter que trazer, né? Enfim, você aí eu tá falei assim, o certo, é isso. profissional do futuro, eu falei assim, eu acho que ele vai ter que fazer mais de uma coisa, né? Eu falei assim, minimamente, se ele quiser, né? Ah, claro, mas a gente também tem aquele desafio, também não vai viver só pro trabalho, né? A gente tem outras questões também. Mas assim, Sim. eu tenho eu me identifico muito com essa área, com o direito, né? Eu não consigo tirar ele da minha vida, né? Eu falei assim, ele faz parte da minha vida, E ó, né? Seja pergunta, por conta de. Uhum, pergunta. Tudo isso que você está me pode perguntar. falando, você tem anotado em algum lugar, por exemplo? Isso aqui que eu tô falando das coisas que eu me identifico e tal, algumas coisas eu tenho. Isso que eu falei pra você tá anotado, entendeu? Tá, Assim, isso aí são coisas que eu já refleti, não são tem que reflexões que anotar. estão saindo agora, não. O que Tem que saiu anotar mesmo. agora foi isso de integrar, né? Que você falou de integrar isso aí que saiu agora. Aham. Mas essa questão dos meus valores, o que eu gostei, né? O que eu enfim, me identifiquei no ano passado, isso tudo aí já está mais do que, como é que eu posso dizer, internalizado, né, a questão desses valores. Agora a pergunta para você é: você sabe, assim, em que momento da sua organização pessoal você pode resgatar essas informações que você escreveu no seu caderno, o que você registrou em algum lugar, por exemplo? Olha, eu não faço, Thaís, aquelas reflexões mensais, não, né, de virada de estação, apesar de eu ter as estações na agenda, porque eu coloco, né, eu não faço as reflexões, não. Eu faço mais essas reflexões nos momentos que eu tô mais assim. Sabe Em quando dúvida. eu preciso me encontrar É novamente? isso. Era isso que eu ia te falar. Entendeu? Eu É para preciso me isso que encontrar. É serve. quando eu faço as reflexões, entendeu? Essas reflexões eu fiz no ano passado, quando em dezembro eu quis voltar, porque aquilo ali ainda me incomodava, eu não voltar. E, e assim, né? Só que, como eu te falei, eu ainda não tenho um planejamento de vida formatado totalmente. Eu migrei para a turma 7, né? E assim, tô fazendo lá do início, ainda tô nos Ah, e fundamentos. dia 24 a gente tem workshop. Daí você vai aproveitar pra caramba. Tá lá na agenda. Eu não sei se eu vou ter, se eu já vou ter assistido tudo, né? Não, mas posso falar Até uma ir coisa? pro workshop. Mas eu Posso vou falar uma aproveitar. Eu coisa acho que eu sobre tô no isso? momento para fazer isso. Pode. Eu quero te falar uma coisa sobre isso que é o seguinte: às vezes a gente fica vendo o planejamento, especialmente o planejamento de vida, como algo que a gente tem que fazer. E eu gosto de falar que o planejamento ele é uma ferramenta. Caso você queira algo, especialmente se levar mais tempo, que bom que você sabe como fazer através de práticas de planejamento. Mas não é para ficar se forçando coisas, sabe? Tipo, não consigo pensar a longo prazo o que eu quero para a espiritualidade. Uhum. O que que eu faço? E muitas vezes as pessoas travam nessa necessidade. Tanto que uma das coisas que eu vou falar lá no workshop, dia 24, é sobre isso, porque às vezes a gente trava achando que tem que estar tudo desenhadinho e perfeito, e não é, entendeu? É É onde eu assim, travei. então você vai adorar, É porque onde eu vai te ajudar travei, é onde eu bastante. travei. É onde eu travei. Quando eu vi que assim, isso não dá certo. Isso eu não consegui, né? Foi aonde deu aquela travada, entendeu? E assim, mas eu acho que veio um momento certo. Um dos motivos de eu ter migrado foi exatamente esse, porque Legal. surgiu a oportunidade agora em março, quando eu falei para você que me deu aquele start. Agora você vai planejar o seu ano, entendeu? Legal. Agora você vai planejar, porque em dezembro eu não tive vontade de planejar. Eu não quis colocar Consigo te meta no entender. papel. Uhum. Eu não quis colocar. Apesar de eu ter muita expectativa que 2021 seria um ano diferente, eu tava com essa Mas a gente não expectativa, sabia exatamente como seria, é, né? eu não queria colocar no papel. Não queria me comprometer com nada ainda. Não sei o que aconteceu, entendeu? Mas eu não quis. E aí, quando foi agora em março, deu aquele start. Você vai voltar a se organizar, né? Enfim, aí foi quando eu falei pra você que eu falei assim, você vai simplificar tudo, porque o básico também funciona, né? Então você vai simplificar tudo. Sim. E falou assim, agora você vai colocar a meta no papel, você vai, enfim, aí migrei, né? Porque eu falei, eu quero começar agora tudo certinho de novo. E assim, o planejamento de vida é algo assim que me incomoda não ter, mas não no sentido de que
você vai ter que seguir aquilo ali à risca e tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que é importante para os momentos que você tem dúvida, né? Nos momentos que você tem que tomar uma decisão, eu acho que ele é muito, muito importante. Porque tem até uma frase que diz que quando você não sabe para onde você vai, Tanto qualquer faz caminho o caminho, serve. sim. Tanto faz o caminho, qualquer caminho serve, né? Então, assim, mas eu Exatamente. acho que a gente não tem que viver assim, né? E Mas tal, assim, acho olha, que. se você parar para pensar, você já tem uma meta muito importante, que é a questão de passar no concurso. Isso já está direcionando Uhum. totalmente a sua rotina hoje. Pensa. Então, será que você precisa de outros objetivos além desse? Claro que você pode ter objetivos pessoais que sejam importantes, Uhum. mas esse é um direcionador tão gigante da sua vida, ele vai mudar tanta coisa, né, quando você passar. E até lá você Muda. tem coisas para resolver e tal. Então, claro que se você tiver outros objetivos, eu super entendo, mas o que eu quero dizer é que será que precisa nesse momento que você já tem um tão grande que tá tomando sua atenção e tal, né? Que pode ser o Não, eu foco. entendi o que você está querendo dizer. Qual que é o seu objetivo, Denise? Né? Ao invés de você criar vários objetivos, né? Trabalha nesse, né? Trabalha nesse aí com força, coloca toda a sua força nesse. Não foi Eu no lembro sentido de muito. bronca, não. Foi tipo Não, assim, não, é não que. foi no sentido de bronca, não, Thaís. Mas eu tô lembrando de você, de alguns planejamentos que você fez para você, que eu lembro de um que você tinha, acho que um planejamento financeiro, que aí você falava que ele ia te possibilitar outras Sim. coisas. Então, foca a sua energia só nesse aqui, gasta a sua energia com isso aqui, E né? Que posso você te dar meio o que. spoiler sobre isso? Posso te Aham, dar o spoiler? pode. Eu alcancei o objetivo financeiro que eu tinha, só que quando eu alcancei tudo aquilo que eu tinha listado, tipo, quando eu alcançar eu quero fazer isso e aquilo, nenhuma das três coisas eu quis fazer. Uhum. Porque não faziam mais sentido. Uma era uma viagem, tipo, pandemia. Mas as outras eram coisas assim que eu falava, nossa, não são mais coisas que eu quero fazer. Mas eu precisei percorrer o ano inteiro com aquela meta, né, em vista, para eu viver. Então, assim, eu fico pensando como a gente toma decisões, né? E a gente tem que viver para entender se aquele objetivo é o que a gente quer mesmo. E o objetivo era, só que as consequências dele, quando eu cheguei naquele cenário do alcance do objetivo, e vai acontecer com você quando você passar no concurso. Quando você passar, vai criar um novo cenário na sua vida. E a partir desse novo cenário, você vai pensar, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo outro. E eu achava que eu queria aquilo lá e eu não quero mais, entendeu? Então, isso vai acontecer, porque a gente vai vivendo e vai aprendendo. Eu acho que isso que é o mais maravilhoso de todo o processo, sabe? Justamente como a gente não tem controle, pelo menos dessa parte, assim, né? De que as situações novas que são criadas quando a gente alcança algum tipo de objetivo ou conclui algum projeto. A vida muda, né? Aí, por exemplo, problemas que você não tinha antes, você vai começar a ter, Sim, coisas que tinham deixam de ser, né? Problemas, as coisas vão mudar. Não, com certeza, com certeza. É que sim. agora a gente não consegue imaginar isso, porque só na situação e vivendo para conseguir, enfim, ter essa dimensão, né? Do que pode acontecer ou não. Mas eu vou refletir sobre isso aí que você está falando. Para E que, tem que Denise, você quer ter tantos aproveitar objetivos? e aproveite o workshop dia 24. Esse workshop, pessoal, é só para os alunos, tá? Do Método Vida Organizada, mas não fique triste se você não for aluno, porque eu vou fazer uma semana de planejamento em tempos de pandemia. Eu fiz no ano passado, eu vou fazer a versão 2.0 esse ano, no final de maio. Então fiquem ligados que daqui a pouco eu começo a divulgar aqui as inscrições para quem quiser. Tá. Denise, eu tô aqui, nossa, tá passando o tempo que parece que faz 10 minutos que a gente tá conversando. Tô amando, mas já faz 1h08 que a gente tá falando. Daí não sei como tá seu Daqui a tempo pouco o aí. Instagram cai. Não, não, É eu tenho tempo para verdade, falar, não tem problema não. Só 8 horas que eu tenho compromisso. Agora, tá. eu só não sei se alguém fez alguma pergunta, né? E eu não Eu consegui acho que o acompanhar pessoal aqui. tá comentando, eu tô de olho aqui, viu? O pessoal tá comentando assim que você tem muita clareza, que tem vários advogados aqui levantando a mão também. O Ah, pessoal eu tá não vi o fazendo chat. comentário. Ah, depois você pode dar uma Não sei se olhada assim depois que dá para ver. É isso dá tinha. Eu sei sim. que é o pessoal, tem gente da minha turma aqui, que eu tô vendo. Aham, aham. E assim, posso te ajudar em mais alguma coisa? Não, acho que Por esses hora. eram os maiores desafios. Por hora sim, por hora sim. Aí por hora era isso mesmo. Thaís, muito obrigada, tá, Eu pela amei conversar oportunidade com de, você. de fazer a mentoria. Quando eu migrei, tinha um questionário, né, para fazer o curso.
Uhum. E aí tinha, acho que alguma sugestão. Eu falei assim, não deixem de fazer a mentoria, não. Continuem fazendo a mentoria. Porque Sim, eu já sim, tinha visto a sim. mentoria de algumas colegas. Eu falei assim, não, tem que continuar, porque é muito bom essa oportunidade que a gente tem É, não, pode falar, de desculpa. fazer. Não, Eu- não, aí tem essa oportunidade de fazer, né? Enfim, do contato que a gente tem com você, porque você pode ter certeza que as pessoas que te acompanham é porque gostam demais do seu trabalho, demais mesmo. E assim, eu imagino que você não tem. Acho que não passa isso pela sua cabeça. Eu espero que não passe. Mas você não pare, por favor, só continue. E aí, Não, né, eu quero continuar. o que você faz, não sei se, enfim, se você se exige muito com o que você faz, eu tenho que trazer. Mas você pode ter certeza, tudo que você faz, que você posta, assim, até uma coisa que eu não sei se todos aqui são alunos, mas eu durante um tempo não fui, né? Como só fui no ano passado. Eu digo, o conteúdo que você entrega de forma gratuita, né, em todos os seus canais, já é muita coisa, gente, é muita coisa. Tanto que, assim, eu falei, eu entro pro curso, graças a Deus, eu tenho condições de entrar no curso e tal, mas, assim, falei, eu não tenho como devolver, né? Eu falei assim, acho que eu me inscrever no curso é pouco para tudo que eu já aprendi, né? E assim, e essa questão essa troca que a gente que tem, né? De você compartilhar a sua vida, né? Compartilhar os seus desafios conosco, né? E assim, a gente se identifica com muita coisa, né? Não tudo, né? Porque cada um tem a Claro, sua sim. vida. Mas se identifica com muita coisa. Isso é muito bom. E assim, eu falo, não para. Compartilha, não se cobre, digamos assim, tanto, né? A perfeição para o pessoal. O que você nos entrega já é, assim, de um conteúdo muito valioso mesmo, e qualquer coisa que eu fale aqui, né, vai ser pouco perto do que às vezes a gente tem, né, para agradecer a você. Ih, Desculpa, eu cadê? O derrubei. que aconteceu? Socorro! Para agradecer o que você. Opa, foi? Voltou. Voltou. Não, caiu, derrubei o telefone. Tudo que Tá. que você faz pra gente. Então, assim, é muita coisa e o que eu tenho para dizer é pouco, né? Perto, enfim, do agradecimento que eu tenho pela diferença que você faz na nossa vida com todo esse conteúdo para a gente ter uma vida mais, como é que eu posso dizer, coerente, né? Assim, uma rotina mais tranquila, né? Enfim, a gente conseguir organizar, né? As coisas que a gente quer, até as nossas, digamos, ideias, né? E a gente alcançar os nossos objetivos, né? O objetivo fica muito batido, né? Mas assim, alcançar aquilo que a gente quer, né? Enfim, Sim. faz muita diferença na vida da gente, com certeza. Muito obrigada, Ai, tá, Thaís, Denise, pela obrigada. oportunidade. Deixa eu te fazer só E uma nos última vemos. pergunta. Uma última pergunta. Pode. Você achou que foi legal a gente fazer pelo Instagram? Porque antes eu tava fazendo pelo YouTube, sabe? Mas eu achei que Uhum. pelo Insta é mais prático pra todo mundo, né? Você achou que foi legal fazer por aqui? Olha, pra mim, assim, não tem problema nenhum o Instagram, não. Assim, É que só muita não gente não sabia. tem Instagram, muita gente não acompanha no YouTube, Exatamente. fica Então, essa pra mim, coisa, não né? tem problema ser pelo Instagram, pelo Tá, YouTube, essas coisas. É só que, se, por exemplo, se você quisesse que mostrasse alguma coisa, pelo telefone não dá pra mostrar, é né? E mesmo. se fosse mostrar, seria só pelo computador. Mas acho que nem funciona o Instagram no computador. Eu acho que é só pelo celular Eu mesmo, acho que né? só pelo Assim, celular. pra mim, pra esse bate-papo, não tem problema nenhum no Instagram, não. Mas se você quisesse que mostrasse alguma coisa, não ia ter Olha, você já como tá mostrar. cantando a bola Pois pro encontro 2 mostrando coisa aí, hein? Tá bom, pode ser, pode ser. quem sabe quando eu passar, aí eu mostro, Deixa eu te perguntar, eu é? posso colocar lá no YouTube, então, esse nosso bate-papo aqui pro pessoal que Pode, acompanha sem lá? problema nenhum. Sem Legal. problema nenhum, pode colocar. Tá Obrigada, bom? Tá Denise. Eu amei autorizadíssimo. conversar com você, Eu que amei mesmo. agradeço, tá, Thaís? E a gente se vê aí nos próximos. Eu tento acompanhar sempre que possível ao vivo, mas nem sempre é possível, né? Mas a gente se vê aí no workshop, com certeza. Hein? Eba, tá bom. Muito, Tá muito, bom? muito Muito obrigada. obrigada, E tá? obrigada a todo mundo que viu até agora, gente. Muito obrigada. Um beijo, Verdade. Denise. Até a próxima. Tchau. Tchau.